Fala moçada do LAC Concursos, é um prazer muito grande poder voltar a falar com vocês. Mais uma vez estou aqui trazendo um pouco de biologia para vocês, professor Rodrigo César, e dando continuidade aí aos nossos estudos sobre ciclo celular. A gente vai falar agora de forma específica da meiose, né? Então, você viu que para que eu complete um ciclo celular, eu analiso normalmente o período de preparação para a divisão e o processo de divisão. A preparação chama-se intérfase e ela é comum para qualquer processo de divisão celular. O que diferencia é qual divisão está em questão, né? Então, nós temos a mitose, que é uma divisão equacional, que forma células somáticas. E nós temos, isso é pensando em nós, né, humanos, em animais no aspecto geral. Existem algumas exceções que eu até citei no final da aula passada, que pode acontecer formação de gameta em vegetal, que pode acontecer formação de gameta em animal que faz partenogênese, mas são exceções. A gente costuma usar as regras e, como regra, a mitose ocorre na formação de células somáticas. São as células de desenvolvimento corporal, crescimento corporal, tá? Agora, nós temos uma segunda possibilidade de divisão celular, que é a meiose. E como regra, a gente usa assim: meiose forma células reprodutivas. Meiose forma células reprodutivas, tá? Eu tentei falar com vocês assim, que na mitose acontece uma divisão equacional. Lembra que eu zoei com vocês falando que era quantidade de cromossomos permanece igual, daí o símbolo? Na meiose, fica fácil entender. Meiose, vai acontecer o que com a quantidade de cromossomos? Vai reduzir. E reduzir o quanto? Meiose, pela metade, tá? Então nós temos uma redução do número de cromossomos. Por que metade? Porque para quem faz reprodução sexuada, você tem na formação de um novo indivíduo a junção do material genético de duas células. Para que haja equilíbrio no número de cromossomos de uma espécie, os representantes produzem células reprodutivas que tenham a metade da bagagem. Então, a metade da bagagem genética que nós apresentamos é oriunda de um dos genitores. A outra metade foi gerada pelo outro genitor. Então, cada espermatozoide que nós homens produzimos contém a metade da bagagem genética necessária para a formação de um novo indivíduo, porque a outra metade está na célula feminina, no ovócito. Então, a meiose, ela é utilizada para a formação de células reprodutivas. Em nós animais, gametas. Em outros organismos, por exemplo, em fungos, esporos. Tá? Então, em vegetais, pode ser esporos também. Então, meiose responsável pela formação de células reprodutivas. Relembrando, o número de cromossomos vai reduzir pela metade. Você vai ver isso com mais facilidade. Daqui a pouquinho, imagens vão ilustrar isso. Pelo fato dessa divisão, então, ser gritantemente reducional, o símbolo da meiose é esse. É o R, de redução. Tá? Redução. Tudo bem? Aqui, um esquema da meiose. Vamos relembrar? A célula, para se dividir, ela já duplicou o material genético dela. Lembra? Ela já duplicou. Olha o que vai acontecer nesse primeiro momento da divisão meiótica. O que era 2N passou a ser N. Então observem que já houve uma redução da quantidade de cromossomos. Professor, fala para mim em números que fica mais palpável. Não tem problema. Se for uma célula humana, qual que é o nosso número diploide? É 46. Uma célula com 46 cromossomos seria uma ovogônia nas mulheres, espermatogônia em nós homens. Essa célula, ela começa a passar por processo de maturação. Na verdade, tem um crescimento,
tecnicamente falando, é uma fase de crescimento. Espermatogônia vira espermatócito, a ovogônia vira ovócito, tudo primário. E agora vai acontecer o quê? O processo de divisão. Tá? Onde uma célula origina duas inicialmente. Só que observe que essas duas já têm o número de cromossomos reduzido pela metade. E ao final vai acontecer um complemento, tá? Uma segunda divisão, que é uma divisão equacional semelhante à mitose. Como você provavelmente está assistindo essas duas aulas em sequência, está bem claro para você que no começo da aula passada eu disse assim, ó, moçada, não se esqueça de uma coisa. Quem aprende mitose já aprende mais do que a metade da meiose. Ó, tudo que está aqui, ó, é semelhante à mitose. Então, nós temos que verificar o que difere uma da outra. O que difere é isso aqui. Esse primeiro momento, é essa primeira divisão. A segunda divisão, ela é completamente semelhante à mitose. Eu vou mostrar para vocês, aqui, ó, só mostrando, né, a meiose só ocorre em células 2N, tá? Para que ela forme células N, né? Redução. E aqui é uma visão geral do que acontece em uma meiose. Bom, antes de qualquer divisão, nós temos a intérfase, como todo mundo sabe. E agora sim, se liga. Nós temos duas divisões consecutivas. Uma primeira divisão, que é a fase reducional, que é subdividida didaticamente em prófase, metáfase, anáfase, telófase 1. E depois, uma segunda divisão, também subdividida em prófase, metáfase, anáfase, telófase, porém 2. Como consequência, nós temos toda essa fase 2, olha só, equacional. Então, o que você aprendeu da mitose está tudo aqui dentro. Você tem que diferenciar o que acontece aqui, na meiose, tá? E aí, para diferenciar, eu já vou dizer para você, você tem que aprender duas etapas. A prófase 1 e a anáfase 1. Essas são as duas etapas mais importantes. Essas são as duas etapas que você verdadeiramente precisa saber. Saber essas duas, o resto vai que vai. Eu tinha avisado você, inclusive. Depois que aprende mitose, a meiose fica muito fácil. Tá? E isso é verdade, eu vou provar para vocês. Tá bom? Bom, o que eu quero que vocês saibam? Que na prófase 1 acontece um dos dois eventos importantes nesse processo. Ó, é a fase mais longa da meiose, beleza? Infelizmente, ainda permanece uma subdivisão em 5 etapas com nomes, né? Esses nomes tendem a cada vez menos serem utilizados. Porém, eu vou chamar a tua atenção, eu espero que eu esteja chamando a tua atenção. Eu coloquei fase C e coloquei aqui, ó, em vermelho, acredito que vai chamar a sua atenção sim. Tem esses nomezinhos aí? Tem. Fazer o quê? Decorar. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Ah, e se você tiver tempo para estudar, por exemplo, lepto significa afinalado. Os cromossomos que estão iniciando a sua condensação ainda estão bem afinalados, e aí eles, zigóteno, eles vão sofrer aproximação. Os pares de cromossomos vão se aproximar. E aí vai acontecer a fase mais importante, que é a paquíteno. Por que o paquíteno é o mais importante? Cara, porque no paquíteno acontece o crossing over. Rodrigo, eu não lembro mais o que é crossing over. É a permutação, é a troca de genes entre cromossomos homólogos. Tá? Crossing over, troca de genes entre cromossomos homólogos. Isso aqui é fundamental para que os gametas sejam diferentes uns dos outros quando formados. É o crossing over que garante variabilidade genética. É o crossing over que garante variabilidade genética. Rodrigo, eu não lembro muito bem do que se trata isso. Eu vou dar uma explicação prática para vocês daqui a pouquinho.
da necessidade do crossing over, da importância da variabilidade genética e da ocorrência disso. Só vou completar assim, ó, as últimas fases, diplótano, diacinese. O diplótano é o término do contato entre os cromossomos homólogos e a diacinese é a separação. Mas, como eu disse antes, eu não preciso que você saiba por que de cada um dos nomes. Porém, que na fase paquítano da prófase 1 ocorre o crossing over, tá? O que é esse crossing over? Olha aqui para mim. Dá uma olhada nas cores, tá? Então, eu tenho um cromossomo mais avermelhado à sua esquerda, um mais esverdeado à direita. Eu tô falando assim porque não vai que quem tá me assistindo é daltônico, né? É sério. Às vezes eu falo essas coisas, tem gente que fala assim, qual que é o problema? Não, não é problema. Eu tô tentando antecipar uma situação, né? Então eu tenho um cromossomo à esquerda e um cromossomo à direita, tudo bem? Que de repente a pessoa que está assistindo ela não consegue definir essas cores, tá? Então, ó, um cromossomo à esquerda, um cromossomo à direita. Observe que eles estão próximos uns dos outros e nessa terceira imagem aqui, ó, observe que eles estão tocando pontos para que haja troca de informações. E essa troca é tão perceptível que se liga. O cromossomo da esquerda agora, ele tem pontos alterados. O cromossomo da direita também tem pontos alterados. Olhou? Percebeu que foi feita troca, nesse caso duas trocas de trechos entre os cromossomos homólogos? Tá. Agora vem a parte prática disso. Eu quero que você pense numa célula humana que vai fazer meiose. Essa célula humana tem 46 cromossomos. Então, tem 23 pares desse aqui, ó. Qual desses pares vai sofrer o crossing over? É aleatório. Podem sofrer todos, pode só um deles sofrer. E outra, em cada par, em qual trecho vai acontecer o crossing over? É aleatório. Vou perguntar para você, qual que é a chance de você abrir a porta da sua casa agora, ir aí à rua e passar um carro esportivo, um carro conversível? Tá, mas qual que é a chance de passar um ônibus? Então, as chances existem. E é aleatório. Eu posso afirmar que vai passar um ônibus aí próximo da sua região na próxima meia hora. Ah, mas eu moro em condomínio fechado, mas o condomínio é circundado por uma linha de ônibus. Em algum lugar tem. Tá? Então, usando esse exemplo aqui fictício, hipotético, né? Eu quero que você entenda que o crossing over é aleatório e ocorre, né, a cada processo de divisão meiótica. E isso quer dizer o que na prática? Eu quero que você pense em um casal que tem mais de um filho em gestações distintas, ou seja, que não são gêmeos. Tá? Senão eu vou ter que entrar no mérito de gêmeo monozigótico e dizigótico, eu não quero. Eu quero que você pense num casal que tenha mais de um filho em gestações diferentes. A pergunta que eu faço é, como eu explico que esses indivíduos, esses irmãos, eles são diferentes uns dos outros? Porque eles são diferentes. Ah, mas são parecidos, professor. Ué, mas são filhos do mesmo pai com a mesma mãe. Podem ser parecidos. Parecidos, mas não idênticos. E muitos apresentam diferenças gritantes, fenotípicas, comportamentais. Como é que eu explico essa diferença se é o mesmo pai e a mesma mãe? É porque a formação dos gametas foi diferente. O crossing over que aconteceu foi em cromossomos diferentes e em pontos diferentes desses cromossomos. E é isso que gera variabilidade. Você, mulher que está me ouvindo, cada ovócito que você amadurece é diferente um do outro ao longo da sua vida. Você, homem que está me ouvindo, cada espermatozoide que você produz é diferente um do outro. Cara, por ejaculação são em média 350 milhões de espermatozoides diferentes uns dos outros. Pensou nisso?
Então o crossing over gera variabilidade. Tudo bem? Depois que a célula passa pela prófase 1, ela já está geneticamente modificada em relação à fase inicial, tá? E aí ela vai entrar na metáfase 1. Cara, metáfase é a mesma coisa que nós já havíamos estudado. Olha o posicionamento dos cromossomos na região central, mas agora com uma diferença. Os cromossomos estão pareados. Na mitose, eles estavam alinhados. Agora eles ficam pareados. Par número 1, par número 2, par número 3, par número 4, até o par 22 de cromossomos autossomos e o par sexual. Então, pareamento dos cromossomos homólogos é perceptível no momento da metáfase. A mesma coisa, os cromossomos atingem o maior grau de condensação. Mesma coisa, tá? Atingiram aí o maior grau de condensação. Vai acontecer agora a mesma coisa. As fibras do fuso vão encurtar, mas agora vem o segundo ponto, né, de 2, que são aqueles 2 pontos importantíssimos para a meiose. Ó, anáfase 1. Então você aprendeu que importantíssimo era o crossing over, e agora vem esse ponto da anáfase 1. Senhores e senhoras. Na anáfase 1, nós vamos ter a separação dos cromossomos homólogos. Eu quero que vocês olhem para essa imagem e me digam quantos cromossomos tem nessa célula. Ó, 1, 2, 3, 4. Olha a representação que está sendo feita. Um cromossomo preto com pedaços cinza. Um cinza com pedaços preto. Aconteceu essa modificação, por quê mesmo? Porque eles fizeram permutação, crossing over. Ó, um cromossomo amarelo com pedaços vermelhos, um vermelho com pedaços amarelos, porque fez crossing over. O que vai acontecer agora? Não serão as cromátides irmãs separadas. A separação que vai acontecer agora é a separação, ó, dos cromossomos. Imagine separar daqui essa célula agora. Se eu separar bem no meio, como eu fiz esse risco agora, esse traço, a célula da esquerda vai ter quantos cromossomos? 1, 2. A célula da direita vai ter quantos cromossomos? 1, 2. Mas inicialmente ela tinha quantos? 4. Tá? Então, aqui nós temos algo de importantíssimo. Separação dos cromossomos homólogos. Não ocorre divisão do centrômero. Então as cromátides, elas não vão se separar, elas vão permanecer juntas. E um cromossomo vai para um lado, um cromossomo vai para o outro. Não há separação de cromátides irmãs. Tá? E aí eu já vou avisar vocês que essa é a fase mais importante para editais que colocam alterações cromossômicas numéricas. Porque nessa fase pode dar erro. Como assim erro, Rodrigo? Era para ir 2 cromossomos para um lado e 2 cromossomos por outro. Infelizmente, muitas vezes, esses 2 cromossomos, de cima, eles ficam juntos em um lado só. Então a célula vai ter um cromossomo normal, outro cromossomo normal e um a mais. E essa célula da direita vai ter um cromossomo a menos. Porque houve uma não separação. Eu gosto de dar um exemplo bem simples, que é assim, ó. Aquelas danças de festa de São João, dança de quadrilha. Em alguns momentos, o passo faz com que um dos representantes da dupla vá para um lado e um vá para o outro. Né? Aí ficam de frente, dançando lá e batendo palma, depois vão se aproximar de novo para fazer o próximo passo. E se por um acaso alguém dessa dupla errar, e ao invés deles se separarem, iriam os 2 para um lado só. Em uma das filas, eu vou ter um indivíduo a mais, na outra eu vou ter um a menos. Isso é falha. Falha cromossômica em quantidade de cromossomos pode gerar alterações do tipo síndrome de Edwards. É uma trissomia. Síndrome de Turner, que é uma monossomia, tem menos um cromossomo. Síndrome da superfêmea ou triplo X, triple X, né? Então, superfêmea, um cromossomo X a mais, são alterações que ocorrem devido à não separação dos cromossomos quando? Anáfase 1. Tá? Principalmente na anáfase 1. Tá?
Aqui mais uma informação, ó. A segregação independente dos cromossomos homólogos promove a variabilidade genética. A segregação independente corresponde a quê? Cada um vai para um lado. Para qual lado? Para qual lado foi puxado. Essa é a ideia da segregação independente. Tá? Porque aqui eu formaria esse par, né, indo para um lado, mas se eu de repente modificar, né, trocar aqui as posições, passar um para o outro lado. Então eu poderia ter uma outra combinação possível. Então, de acordo com para que lado vai cada cromossomo, nós temos a variabilidade promovida. A última fase do primeiro período, tá? Telófase 1, mesma ideia, citocinese acontecendo, separação de duas células, agora haploides, porém com material genético duplicado ainda, né? Os cromossomos ainda estão duplicados. Então eu tenho células haploides formadas, porém ainda com o material genético, os cromossomos duplicados. Então eu preciso separar essas cromátides. Tem um nomezinho que ele vem sendo bem pouco cobrado, tá? Mas eu vou citar vocês assim mesmo, porque nunca é demais aprender, tá? O intervalo entre o final da fase 1 e o início da fase 2 recebe a denominação intercinese. 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 Né? Então é esse pequeno intervalozinho do final da primeira fase já para o início da outra. Esse intervalo, gente, ele não precisa preocupar com o tempo. Ai, demora para... Não. A célula vai terminando de fazer a fase 1 e já está começando a fazer a fase 2. Tá? Mas didaticamente foi citada a intercinese. Ó, prófase 2 vai condensar de novo o cromossomo, tá? Os eventos clássicos que você já aprendeu. Você já aprendeu, porque agora é igualzinho a mitose. Tá? Ó, metáfase 2, você já aprendeu metáfase. Olha os cromossomos alinhados no meio da célula. No maior grau de condensação. Né? Mesma coisa. Mas com qual diferença ainda? Eles ainda estão duplicados. Tá? Observe que eu tenho uma informação original, cromátide preta, e uma informação modificada, cromátide que sofreu as alterações do crossing over. E assim está acontecendo com todos. Tá? O que vai acontecer depois da metáfase? A anáfase. E o que acontece de importante na anáfase 2? A separação das cromátides irmãs. Olha lá. Ó. Agora sim, separação das cromátides irmãs. Tá? Então, a anáfase 1, separação dos cromossomos homólogos. Redução. Anáfase 2, separação das cromátides irmãs. Tá? Então, cuidado com isso. Anáfase 1, separação dos cromossomos homólogos. Anáfase 2, separação das cromátides irmãs. Agora é que vai acontecer. O equilíbrio da quantidade de cromossomos vai terminar com 2 cromossomos cada célula. Olha lá, ó. Cromossomos simples. Tá? E, ao final, 4 células são formadas. Isso também, gente, é o que a gente cita como regra. Tá? Não é obrigatoriedade, já vou explicar por quê, mas é uma regrazinha. Tá? Mitose, uma célula se divide formando outra. Então, 2 células resultantes. Meiose, uma célula se divide formando 4 células. Né? Mas, professor, eu aprendi que na gametogênese feminina, apenas uma célula ao final é produzida viável, tá, gente? Uma célula viável. Porém, as outras 3 são ali formadas, ou pelo menos estão no script. Né? Então, meiose, uma célula se divide, dando origem a outras 4 células. Há 4 células, não outras. Há 4 células. Uma célula se divide, dando origem a 4 células geneticamente diferentes umas das outras. Enquanto na mitose, geneticamente iguais. Isso é muito importante. Se eu fizer a análise do meu glóbulo branco, análise genética do meu glóbulo branco, se eu fizer a análise genética das células da minha mucosa oral,
Se eu fizer análise genética das células da cutícula do dedão do pé direito, o material genético é o mesmo. Porque a célula duplica o que ela tem e separa. Duplica, separa. Então o corpo todo é constituído até aqui. Se prova o contrário, que tem situações diferentes, alterações, mutações, quimerismo, uma série de situações. Mas até que se prove o contrário, né, no aspecto geral, você tem o mesmo material genético para todas as células que compõem a sua estrutura corporal, exceto células reprodutivas. Por que as células reprodutivas são diferentes? Porque elas são formadas por meiose. E a meiose tem o tal do crossing over. Então, se eu vou fazer a análise genética para verificar a paternidade, eu não posso pegar o espermatozoide do cara para olhar. Eu tenho que pegar uma célula somática dele. Até posso pegar o espermatozoide, porém vai me dar mais trabalho. O ideal é pegar uma célula somática dele. Porque ela tem o mesmo padrão. Né? Então essa é a ideia. Material genético das células resultantes de meiose é diferente entre cada uma delas. Meiose gera variabilidade. Mitose apenas copia as informações. Para a gente fechar, as finalidades da meiose: formação de gametas, que é o mais comumente citado, tá? E formação de esporos em vegetais. Eu coloquei só vegetais, pode ser fungos também. Então, eu prefiro reunir tudo isso da forma que eu falei no começo da aula. A meiose é responsável pela formação de células reprodutivas. Ponto. Meiose forma células reprodutivas. Tá? Aquela mesma ideia de comparar material genético, ó, começando em 2, G1 permanece em 2, S duplica, foi para 4, tá? E aí esse material 4 continua como 4, né? G2, prófase 1, metáfase 1 e na anáfase 1, separação dos cromossomos homólogos. Na anáfase 2, separação das cromátides irmãs. Ao final, a célula sai de 2C, quantidade de DNA, e foi para C. Aconteceu o que então? Uma redução da quantidade de DNA, que é a redução da quantidade de cromossomos. E reduziu o quanto? Pela metade. Então, divisão reducional. Para você, como material de apoio, eu deixo essa telazinha, tá? Fica à sua disposição, para você lembrar que uma célula 2N duplica o seu material e pode fazer tanto mitose quanto meiose. Tá? Se ela fizer mitose, ela forma 2 células com a mesma quantidade de DNA original. Tá? Se ela fizer meiose, ela vai formar 4 células com a quantidade reduzida. Então tá aí um resumo para todos vocês. A última informação que quero passar sobre a meiose em si é, na verdade, reforçar que, já que a meiose está associada à formação de gametas, erros nessa formação podem levar à ocorrência de alterações cromossômicas numéricas. Tá? Então, reforçando, já havia citado isso. Olha lá, eu tenho aqui, ó, 46 cromossomos paternos, então célula 2N, que por meiose formou aqui um espermatozoide. 46 cromossomos maternos, uma célula somática 2N, que formou aqui, deixa eu contar para vocês, até deixei a palavra óvulo, mas vamos lembrar sempre, ovócito é o termo técnico, né? Ovócito, haploide, 23 cromossomos. Qual que é a ideia? Fecundou, e aí eu formo 46 cromossomos na célula, da célula resultante, melhor dizendo, no zigoto, sendo 23 de cada um de seus genitores. É para ser assim sempre. Porém, falhas ocorrem durante a formação das células reprodutivas, ou seja,
falhas podem acontecer durante a meiose. Qual é a falha mais cobrada nos concursos? A não disjunção cromossômica. Os cromossomos eram para se separar, mas eles não se separam em algumas situações. E isso leva à ocorrência de formação de gametas com mais ou menos cromossomos, e se eles forem utilizados na fecundação, gera as alterações cromossômicas numéricas que eu citei nessa aula mesmo. Tá? Algumas delas foram citadas por mim. Gente, com isso, a gente consegue resolver aquela questão que estava lá na primeira aula de ciclo celular. Vamos dar uma olhada? Os processos que permitem a formação de novas células são mecanismos de divisão celular, a mitose e a meiose. Quanto à meiose, assinale a alternativa incorreta. Relembrando que quem colocou em negrito fui eu. No concurso só tinha caixa alta. Tá? Eu estou colocando aqui. Então, muito cuidado com isso. Letra A. É uma divisão celular exclusiva de células destinadas à reprodução que origina gametas em animais e esporos em vegetais. Show de bola, né? Meiose forma células reprodutivas. Show. Letra B. A célula mãe, diploide, duplica seu material genético. Duplica ou não duplica? Vamos lembrar? Intérfase, fase S. Duplica o seu material genético. E realiza duas divisões celulares sucessivas. A fase 1, que é reducional, e a fase 2, que é equacional. Resultando em 4 células filhas haploides, com metade das informações genéticas que havia na célula mãe. Coisa linda. Então essas duas afirmações estão lindas para vocês colocarem como fonte de leitura. Né? Deixa eu ler alguma coisa sobre meiose. Lê isso. Essa frase, letra B de bola, ela está bem completa, bonitinha, mostrando para você do que se trata a meiose. Letra C. É responsável pelo crescimento e pela diferenciação de tecidos e de órgãos, pela regeneração e reparo de lesões. Não, senhores. Não, senhores. Quem faz esse tipo de atividade, de ação é a mitose. É a mitose que permite o crescimento corporal. Né? Os tecidos, eles se renovam através de mitose. Crescem através de mitose. Eu coloquei lá para vocês crescimento, cicatrização, desenvolvimento corporal, renovação. Isso é mitose e não meiose. O exercício fala da meiose, que é uma incorreta. A incorreta é essa, letra C. Tá? Eu vou completar com vocês lendo essas outras duas. Tá? A letra D diz assim, ó, no crossing over, processo de permutação cromossômica, ocorre um importante fator de variabilidade, pois são gerados cromossomos com sequências diferentes da sequência original. É o que faz você não ser 50% idêntico ao seu pai, 50% idêntico à sua mãe, idêntico não. Você recebeu informações deles, diferentes inclusive das que eles manifestam, porque há essas trocas, há o crossing over. Letra E, cada divisão meiótica, tanto na meiose 1 quanto na meiose 2, se dividem na fase de prófase, metáfase, anáfase e telófase. É só que tem 1 e 2. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Então, a alternativa que tem que ser marcada nesse exercício é a letra C. Ela traz informações incorretas sobre a meiose. Espero que você tenha gostado. Agora é com você. Dedique-se, faça sua revisão, faça seus mapas mentais, resolva exercícios e espero vocês em nosso próximo encontro. Tudo bem? Um grande abraço a todos. Foi um prazer trabalhar mais uma vez com vocês. Tchau, tchau.